Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o nosso Deus, falando sobre os seus atributos. E nós já falamos sobre a sua onisciência, sua onipresença, a sua fidelidade, sua bondade, seu amor, sua santidade. Não necessariamente nessa ordem, mas falamos sobre esses atributos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a soberania do Senhor. Esse Deus soberano a quem nós servimos. A soberania de Deus nos garante que nós receberemos da parte do Senhor todo esse cuidado que Ele nos dedica. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é algo soberano que às vezes nós nem conseguimos entender. Falaremos então um pouquinho sobre esta doutrina que trata sobre esse atributo do Senhor. E eu trago como título para a mensagem de hoje a soberania do Senhor. Você pode deixar sua Bíblia à mão ou nos acompanhar, nos textos, eles serão editados também. As Escrituras estão cheias de evidências de que Deus age conforme o seu desejo, o seu soberano desejo. Jó disse a esse respeito: sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O salmista, no Salmo 135, verso 6, ele diz assim: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O próprio Senhor disse: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 10. Visto que Deus é soberano, nós vamos ver como esse atributo afeta a vida de cada cristão. Em primeiro lugar, Deus exerce soberanamente a sua escolha como Criador de todos para selecionar alguns indivíduos para receberem da misericórdia divina. Há 3 sentidos teológicos em que Deus escolhe ou elege. O primeiro sentido é a eleição teocrática. É aquela eleição em que Deus selecionou, em que Deus elegeu uma nação, elegeu um povo para ser seu, o povo da aliança. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Moisés disse aos israelitas, Deuteronômio capítulo 7, verso 6, depois capítulo 9, verso 6 também. Diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Capítulo 9, verso 6. Sabe, pois, que não é por tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Deus escolheu livremente por seu amor, por sua graça, não por causa de algum mérito da parte daquele povo. O segundo sentido da eleição de Deus é o sentido da eleição vocacional. Então nós temos a eleição teocrática, em que Deus escolhe o povo, e agora nós temos a eleição vocacional. Deus, às vezes, ele escolhe determinados indivíduos para tarefas específicas. A Bíblia está cheia de pessoas que foram especialmente convocadas, eleitas, escolhidas, vocacionadas por Deus. Por exemplo, o próprio Moisés foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus para conduzir Israel para fora do Egito. Jonas, ele foi eleito por Deus para levar uma mensagem de arrependimento a Nínive. No Novo Testamento, Cristo escolheu 12 dos seus seguidores para serem os seus apóstolos.
Deus, às vezes, ele chama pessoas para missões especiais. O terceiro sentido da eleição é a eleição para a salvação. Nesse ponto há uma divergência teológica, mas nós cremos que Deus elegeu para serem salvos apenas os que creem em Jesus Cristo. Todos aqueles que creem no sacrifício vicário do Senhor Jesus. João 1, verso 12 e verso 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ainda, ele escreve dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versos de 15 ao verso 18. Por que Deus nos escolheu? Embora os versículos já respondam essa pergunta, principalmente o versículo 15, que fala do amor de Deus, o apóstolo Paulo acrescenta em Efésios, capítulo 2, versos de 4 a 5, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A obra salvadora, redentora e soberana de Deus, ela é fundamental para que a promessa soberana de Deus, de fazer com que todas as coisas juntamente cooperem para o nosso bem, se cumpram. Como diz em Romanos 8, verso 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é uma promessa gloriosa. Talvez eu acredito que é a promessa mais gloriosa que se pode imaginar. Nada poderia trazer a cada um de nós mais conforto, segurança. Nada poderia nos trazer mais alegria, fé, felicidade e liberdade a todos aqueles que creem no Senhor. Saber que Deus fará soberanamente com que tudo coopere para o bem daqueles que creem, isso é incrível. É tremendamente confortador. O termo traduzido aqui por bem se refere a algo que é moralmente, inerentemente bom, e não algo que apenas possua uma boa aparência exterior. Ao dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, Paulo tinha em mente duas coisas. Primeiro, a nossa situação atual, e também a nossa glorificação futura. Não importa o que aconteça em nossa vida, Deus soberanamente faz com que todas as coisas produzam algo que será benéfico para nós, tanto agora como também isso no final de tudo. Isso é verdade em relação a tudo que experimentamos na vida, tanto em relação às coisas boas quanto às coisas más. Vejamos, por exemplo, que tipo de coisas boas cooperam para o nosso benefício espiritual? Para começar, os atributos de Deus. Como nós já vimos nas mensagens anteriores, os atributos de Deus cooperam para o nosso bem. O poder de Deus, por exemplo, nos sustém em meio às nossas dificuldades. Deus, por exemplo, auxiliou Daniel quando estava na cova dos leões. Ele ajudou Jonas quando estava na barriga de um grande peixe. 3 homens hebreus, quando foram jogados em uma fornalha superaquecida, o fogo não os queimou. O Senhor estava ali com eles. Quando Deus libertou Davi da mão
assassina do rei Saul, Davi declarou assim, ele disse: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 18, versos 1 e 2. Em Cristo, queridos irmãos, nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Colossenses 1, verso 11. O poder de Deus também nos sustenta quando nos faltam forças. O apóstolo Paulo observou o poder de Deus demonstrado em sua própria fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Deus realmente dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Registrado em Isaías 40, de 29 a 31. Sabe, quando nos faltam as forças, Deus nos dá as próprias forças do Senhor. O Senhor é a nossa força, Ele nos fortalece. Além dos atributos, as promessas de Deus também cooperam para o nosso bem. A sua promessa, por exemplo, de perdoar os nossos pecados é um grande exemplo disso. Davi escreveu, Salmo 103, verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O profeta Isaías disse, lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38, verso 18. O próprio Senhor Deus disse, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados nem me lembro, disse o Senhor. O que mais coopera para o nosso bem? A palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra grega aqui traduzida como ensinar, ela se refere a um conjunto de verdades doutrinárias que regem os nossos pensamentos e as nossas ações. A palavra traduzida por repreensão diz respeito a expor a conduta pecaminosa e o ensino errôneo. A palavra traduzida aqui por correção significa endireitar, levantar, colocar na posição correta. As Escrituras podem nos restaurar a uma postura espiritual adequada. A expressão educação na justiça se refere à capacidade que a palavra de Deus tem de nos levar à maturidade. Deus usa a sua palavra para o nosso bem, porque oferece tudo o que precisamos para viver uma vida digna, uma vida piedosa. Muito embora seja importante saber que todas as coisas boas cooperam para o nosso bem, o foco principal de Paulo em Romanos 8 é que as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Mas como é que é isso? Como é que as coisas ruins podem cooperar para o nosso bem? Nós vamos já descobrir. Mas observem cuidadosamente. Nós não estamos redefinindo o ruim e fingindo que o ruim é bom. Deus odeia isso. Isaías 5:20 registra, o Senhor diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, aos que dizem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O Senhor diz, ai,
ele lança uma maldição sobre as pessoas que fazem isso. As coisas ruins serão sempre inerentemente más. O pecado é pecado. O mal é mal. E nenhum e nem outro jamais mudará. No entanto, nós podemos estar confiantes de que Deus governa soberanamente tudo o que é ruim para fazer com que isso coopere para o nosso bem a longo prazo. Isso inclui o sofrimento, a tentação e até mesmo o pecado. Vejamos o sofrimento. O sofrimento é resultado da maldição. Se o pecado não tivesse sido introduzido no mundo, não haveria sofrimento, não haveria dor, não haveria tristeza, não haveria nem mesmo morte. Embora o sofrimento por si só não seja mal, ele é resultado do mal no mundo. Vejamos, por exemplo, como Deus transformou o mal em bem no sofrimento na vida de José, por exemplo. Seus irmãos o jogaram no poço. Depois o venderam a comerciantes que estavam a caminho do Egito. Está lá em Gênesis 37, versos 20 até 28. Mais tarde ele foi preso injustamente. Mas Deus o capacitou a interpretar um sonho para Faraó e avisá-lo sobre uma grande fome que viria. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E em consequência disso, Faraó fez de José o primeiro-ministro do Egito. E porque Deus colocara José naquela posição, ele foi capaz de fornecer alimentos para a sua família, bem como para todo o Egito. José salvou muitas vidas, milhares de vidas. Apesar de seus irmãos o terem vendido como escravo, José pôde dizer-lhes assim, Gênesis 50, verso 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele percebeu, José entendeu que as injustiças que havia sofrido fazia parte do plano soberano de Deus para a sua vida. Tem muitas coisas que Deus faz em nossas vidas e que no momento nós não entendemos. E é necessário algum tempo, talvez alguns anos, para que a gente entenda por que passamos por aquela experiência tão terrível e muitas vezes até traumática. Então a pergunta é, será que Deus realmente usa o nosso sofrimento para o nosso bem? É claro que sim. Um dos benefícios do sofrimento é que ele nos ensina, por exemplo, a odiar o pecado. Quando Cristo foi ao túmulo de Lázaro, ele agitou-se no seu espírito, ele comoveu-se. Cristo chorou. Ele agonizou diante das lágrimas, da dor, da tristeza que o pecado e que a morte trazem. Sabe, quando nós examinamos o sofrimento, nós aprendemos a odiar o pecado, que é o causador de todas estas coisas. O sofrimento coopera para o nosso bem, porque o sofrimento ele expõe o pecado em nossas vidas. Quando tudo está bem, é fácil nos sentirmos piedosos, amorosos. Mas assim que as coisas desmoronam, que os infortúnios nos alcançam, nós somos mais tentados a ficar irritados, irados, e muitas vezes irados até com o próprio Deus. Nós podemos perder a paciência facilmente e começar a duvidar de sua bondade. E é nesse ponto que descobrimos se de fato confiamos em Deus, pois o sofrimento vai evidenciar todo o mal que estiver em nosso coração. Por isso que o sofrimento coopera para o nosso bem. O sofrimento ele não só evidenciará o pecado, mas também ele nos ajudará a remover o pecado. O sofrimento é como um fogo que queima as impurezas em nós e que revela o ouro e a prata puros. Jó disse a respeito de Deus, mas ele sabe o meu caminho.
Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó 23, verso 10. De que outra maneira o sofrimento também coopera para o nosso bem? Ele revela que nós, na verdade, somos filhos de Deus. Afinal, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estás sem correção, de que todos têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Escreve o autor de Hebreus, no capítulo 12, versos de 6 a 8. O sofrimento também, ele nos leva a Deus. O sofrimento nos aproxima de Deus. Na prosperidade, o coração fica facilmente dividido. É por isso que Deus advertiu os israelitas a não se esquecerem dele quando ele os levasse para a terra prometida. Deuteronômio 6, versos 10 a 13. O sofrimento, ele nos obriga a parar de nos concentrar no mundo. Ora, quando tudo em nossas vidas é confortável, nós somos inclinados a nos preocupar com a nossa casa, com o carro, com o trabalho, com os negócios, muitas vezes até com a nossa vestimenta. Mas suponha que o ente querido fique com uma doença terminal. Isso mudaria os nossos valores e nos levaria a Deus, o que é uma boa resposta para qualquer situação trágica. Nós vimos agora nesse período em que nós temos aí o coronavírus assolando o mundo. E nós podemos perceber como as coisas que antes não eram tão valorizadas, agora estão sendo tão valorizadas. Nós podemos perceber como as pessoas estão dando valor à vida. Nós podemos perceber como as famílias estão se tornando mais importantes. Nós podemos perceber como a própria igreja está valorizando muito mais as reuniões presenciais do que antes se valorizava. Eu creio que nós teremos uma fase bem diferente passando realmente essa pandemia. Eu creio que nós passamos a dar muito mais valor às amizades, à convivência, à reunião dos irmãos, ao culto conjunto ao nosso Deus. Queridos, quaisquer que sejam as nossas aflições, nós podemos estar seguros de que Deus as está usando soberanamente para o nosso bem. Outra coisa ruim que Deus usa para o nosso bem, a tentação. A tentação, ela também coopera para o nosso bem. A principal razão disso é que ela nos faz depender de Deus. Quando um animal vê um caçador, ele corre para um lugar seguro. Semelhantemente, quando o diabo atira seus dardos inflamados em nós, os crentes, nós devemos fugir para o trono da graça de Deus, nos refugiar nos braços do Senhor, a fim de que Ele possa nos proteger. A luta contra a tentação nos leva a ver também quão fraco nós somos de fato. Nos leva a perceber que nós não temos nenhum motivo para nos orgulhar de nós mesmos. Isso nos obriga a seguir o exemplo do apóstolo Paulo e a depender da força de Cristo. 2 Coríntios 12, de 9 e 10, Filipenses 4, de 11 e 13. O nosso Senhor Jesus sabia do que se trata a tentação, pois as Escrituras nos dizem acerca de Jesus. Hebreus 4, versos 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar
graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque o próprio Cristo experimentou grande tentação. Ele entende o que nós passamos. Jesus conhece cada uma das nossas tentações. O Senhor conhece a nossa fraqueza. Ele sabe dos nossos pontos fracos. E por isso, Ele é capaz de nos ajudar em nossas lutas. Da mesma forma, a nossa relação com a tentação, ela nos capacita a ajudar a outras pessoas também em suas lutas. As nossas vitórias nos dão bagagem para ajudar pessoas nas suas lutas. As nossas derrotas nos dão bagagem para ajudar pessoas em suas lutas. Nós podemos mostrar para elas, como nós fomos derrotados. Mas também nós podemos mostrar como nós fomos vitoriosos. A tentação também coopera para o nosso bem porque nos faz desejar o céu. Às vezes, quem sabe, nos identificamos com a frustração do apóstolo Paulo, registrado lá em Romanos 7. Ele diz: por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço? Desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Em momentos como esses, nós ansiamos pelo céu. Nós desejamos juntamente com Paulo. E ele diz em Filipenses 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. No entanto, Paulo tinha uma perspectiva equilibrada, porque ele segue dizendo, versos 23 e 24 de Filipenses 1, ele diz: ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Nós temos aqui uma grande lição, importante lição. Estar envolvido em um ministério que precisa de nós nos motivará a perseverar, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das provações, apesar das tentações. Estar envolvido em um ministério que somos realmente necessários, que precisa de nós, nos ajudará a perseverar, apesar de todas as provações e de todas as tentações que experimentemos. O que mais coopera para o nosso bem? Pecado. Pastor, que é isso? O pecado coopera para o nosso bem? Deus promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem no final. E isso inclui a pior de todas elas, o pecado. A sua promessa, a promessa de Deus de que o pecado coopera para o nosso bem, não diminui a feiura do pecado ou aumenta a beleza da santidade. O pecado é intrinsecamente perverso e digno do inferno. Mas em sua infinita sabedoria, Deus prevalece sobre o pecado para o nosso bem. Como? Quando vemos o pecado e seus efeitos em outras pessoas, nós sentimos uma santa indignação contra ele. Isso nos leva a sermos mais fortes em nossa oposição ao pecado. Também nos tornamos mais gratos ao Senhor pelos pecados dos quais Ele nos libertou. E por falar em gratidão, você já parou algum momento para pensar de quantos pecados o Senhor já te libertou? De quantos vícios o Senhor já te livrou? Já agradeceu ao Senhor?
Sabe, quando nos tornamos conscientes do pecado em nossa própria vida, o Espírito Santo, ele nos cutuca para examinarmos o nosso coração à luz da palavra de Deus. Devemos pedir a Deus para sondar as nossas almas, a fim de encontrar qualquer pecado latente. Nós deveríamos, do mesmo modo como desejaríamos que o médico encontrasse qualquer câncer escondido, deveríamos desejar que o Senhor revelasse qualquer pecado escondido. Sabe, o remédio apropriado não pode ser prescrito antes que a enfermidade seja conhecida. Precisamos do remédio certo, mas a enfermidade, ela precisa ser conhecida. É por isso que Jó clamou a Deus e ele disse lá no capítulo 13, verso 23, notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Querido, é melhor encontrarmos o pecado antes que ele nos encontre. E quando nos tornarmos conscientes de um pecado pessoal, nós devemos nos livrar imediatamente dele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos limpar de toda a impureza. Mas nós precisamos fazer disso um hábito para toda a vida. Isso precisa ser um hábito diário, de confissão, de reconhecimento, de arrependimento, de abandono do pecado. A ameaça do pecado também nos impele a estar espiritualmente em alerta. O nosso coração é como um castelo que corre o risco de ser assaltado a qualquer momento pelo mundo, pela carne, pelo diabo. A qualquer momento nós podemos ser assaltados. E, por ele ser assim, nós devemos ser como um soldado e estar sempre em alerta em relação ao ataque do inimigo. Nós somos advertidos a vestirmos, não é, a armadura espiritual do Senhor. E em momento nenhum, a Bíblia diz que nós podemos tirar essa armadura. O soldado, ele está sempre pronto para combater o inimigo. Nós estamos sempre em guerra, não se engane. Embora Deus faça soberanamente com que o nosso pecado coopere para o nosso bem, nós nunca devemos ver essa promessa maravilhosa como autorização para pecar. Em seu livro Todas as Coisas para o Bem, Thomas Watson advertiu, ele diz assim, se alguém do povo de Deus flertasse com o pecado, porque Deus pode transformá-lo em bem, embora o Senhor não o condenasse ao castigo eterno, ele poderia mandá-lo para o inferno nessa vida. Ele pode colocá-lo em tamanhas agonias amargosas e convulsões de alma, como, por exemplo, enchê-lo totalmente de horror e deixá-lo à beira do desespero. Que isso seja uma espada refulgente para impedi-lo de se aproximar da árvore proibida. Embora Deus possa usar o pecado para o nosso bem, nós não devemos pecar porque o pecado não fica sem consequência. Paulo expressa isso da seguinte maneira. Ele diz lá em Romanos 6, versos 1, 2, depois do verso 6, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, diz o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. As coisas boas cooperam para o nosso bem, e as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Deus age de forma soberana.
E Ele faz com que todas as coisas, conjuntamente, cooperem para o nosso bem. Concluindo, por que Deus promete fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? Porque Ele quer nos conformar à imagem de seu Filho. Porque Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. Romanos 8, verso 29. Tornar-nos semelhantes a Cristo é o destino para o qual Ele, de uma maneira soberana, nos designou, antes que o mundo existisse. Sabe, visto que nada pode frustrar seus propósitos soberanos, nós podemos estar plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.